Olá, está começando Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Que alegria chegar até você. Se você está acompanhando pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, já compartilha com as amigas, porque esse programa está especial. Nós vamos falar sobre o transtorno de espectro autista. É isso mesmo, vamos descomplicar o assunto sobre autismo. Eu e meu convidado, Dr. Tiago Castro, ajudaremos você aqui no Vida em Família. O número de autismo tem crescido cada vez mais nos lares brasileiros. Inclusive, no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, eu tenho recebido muitas mães que não sabem o que fazer quando recebem o diagnóstico. Olham para os seus filhos e pensam, e agora? O que eu vou fazer? É por isso que eu pensei nesse programa, para ajudar você, pai e mãe, a ter a informação correta e saber quais são os passos que vocês devem dar. Porque o problema não é o autismo, o problema é a desinformação. E no programa de hoje, o Dr. Tiago Castro, que é médico, pediatra, especialista em autismo, inclusive pai de um autista, irá ajudar você, que é pai e mãe, a superar esse problema que você está enfrentando, que é o medo de não saber como cuidar do seu filho. Pois saiba, se Deus permitiu que seu filho tenha autismo, Ele também te dará a graça para você ajudá-lo a superar. Agora eu tenho um convite especial para você. Que tal peregrinar com a minha família, a família Zapparoli, o Padre Lucas, no Santuário Mariano? Mas preste atenção, a peregrinação foi adiada para o ano de 2024. Março de 2024. Assim, você terá tempo para organizar melhor, até mesmo garantir aquelas férias para você poder estar presente no nosso grupo de peregrinos. Maria é aquela que nos conduz ao seu filho Jesus. Por isso, nossa peregrinação começará nos Santuários Marianos e encerrará com adoração em Santa Missa com um convidado especial, Padre Lucas, no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, mas em Lisieux nós visitaremos o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta. Nós vamos em Lourdes conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados às aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da procissão das velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com o Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o Padre também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você descansará a alma, a mente e o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar é evangelizar e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos já com o convidado Dr. Tiago Castro. Preste atenção, vamos descomplicar o assunto sobre autismo. Eu espero por você já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta ao Vida em Família, e o assunto de hoje é sobre o autismo. Nós queremos descomplicar tudo aquilo que está aí na sua cabeça de pai e mãe e até mesmo os medos, que se enfrentam e vivem com seus filhos por não saber como lidar com o diagnóstico de autismo. E o meu convidado hoje é o Dr. Tiago Castro, que é médico e especialista em autismo. Inclusive, o seu filho Noah tem o autismo e é uma história linda de superação. Dr. Tiago Castro, seja muito bem-vindo ao Vida em Família. Obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui com todos vocês para poder falar de um assunto tão pertinente, sério e latente nos tempos atuais, Para começar já, doutor Tiago, o que acontece é que os pais recebem o diagnóstico do autismo e bate aquele choque, aquele medo, aquele desespero por não saber o que virá no futuro.
Como que um diagnóstico de transtorno de espectro autista pode verdadeiramente ser, né, correto? Porque existem alguns diagnósticos que não são corretos e outros casos em que os pais não aceitam. Mas como que a gente pode saber esse daqui de fato é um diagnóstico correto? Bom, o princípio básico de qualquer diagnóstico é uma boa avaliação, um bom diagnóstico, passando por bons profissionais. Mas assim, o autismo, ele é uma condição que a criança já nasce com ela. Muitas vezes essa criança ela tem alguns sintomas já desde bebê, antes do 1º ano de idade. O pouco contato durante a amamentação, o pouco contato visual, o pouco engajamento com a família, poucos balbucios. É uma criança que tem dificuldade com sono, é uma criança que tem muita irritabilidade e conforme essa criança cresce e principalmente por conta das habilidades sociais demandarem mais, porque é natural, um bebê de 6 meses você não espera muita coisa dele. O bebê, por exemplo, de 18 meses, você já quer que ele esteja falando, que esteja se comunicando. Então a criança ela nasce com o autismo, ele é uma condição genética que sim tem forte influência sobre os fatores ambientais e conforme essa criança cresce, esses sintomas vão ficando mais claros. Então, para que a gente possa ter um verdadeiro autista, uma criança autista, um adolescente, um adulto, precisa de precocidade nos sintomas, então desde os primeiros 2, 3 anos tem que ter tido a manifestação dos sintomas. Para que a gente tenha um verdadeiro diagnóstico, a gente precisa baixa reciprocidade socioemocional, que é nós estamos aqui. Então, você fala comigo, eu falo, não falo com você, eu falo menos com você, eu brinco brinco da forma que não deveria. Então, a gente tem menor reciprocidade, nós temos menor comunicação. Não apenas a fala, porque a fala é uma parte de toda uma grande comunicação, então a gente tem dificuldade na comunicação e padrões ritualísticos, restritos, repetitivos. Então isso é o verdadeiro autismo. E aí, se você me permite... Claro. E acontece que no tempo atual a gente percebe um movimento que, de certa forma, é muito ruim, né? De crianças cada vez mais terceirizadas, né? Por necessidade da família ou às vezes por comodismo mesmo. Crianças que são deixadas para ser cuidadas diante das telas, então é natural em cada restaurante todas aquelas crianças com 2, 3, 4 aninhos de frente a um celular, um tablet, e isso é um problema porque a gente já tem muitos estudos mostrando o impacto negativo do uso de telas, né? Ela causa comportamento hiperativo, comportamento desatento, menor linear de frustração, alteração de sono, irritabilidade, menor ganho social, alteração motora. Então, o que de fato é o autismo? Quando eu falei para você, é menor interação, menor socialização, menor comunicação. Então, se eu tenho uma criança hoje exposta a telas desde 6, 7 meses, e nós temos muitas crianças que ficam nas telas desde muito pequenininha. Quando chega aos 2 anos, ela pode ter o diagnóstico confundido de autismo, mas ela não é autista, por quê? Porque não é da sua genética, porque o autismo você nasce com ele, ou seja, não é assistir televisão o dia inteiro que vai causar autismo, isso não acontece, mas infelizmente a gente chega a um ponto que mimetiza muitos dos comportamentos que são ali inerentes, clássicos da criança autista, do adolescente ou adulto. Eu vou sempre falar crianças porque eu sou pediatra, então eu sempre vou fazer essa menção ao autismo falando de crianças, mas entenda para adolescentes e pediatras também. Sim, e o objetivo mesmo, por mais que a gente possamos tocar no adulto, no adolescente, são as crianças. Porque muitos pais estão recebendo esse diagnóstico e já tratam aquela criança com uma certa inferioridade, sabe? É como se fosse assim, desculpa a expressão, tá? Por favor. Mas assim, meu Deus, por que isso aconteceu comigo, justo comigo, né? Eu fui amaldiçoado. E calma aí, né? Nós estamos falando de uma criança, não é um diagnóstico em que você está ali recebendo como se fosse uma desgraça, né? E isso acaba complicando o tratamento da criança. Então, o senhor tem um filho autista, né? Como que o senhor pode aconselhar os pais que estão nesse estado de choque e certamente rejeitando o filho? Fernanda, o autismo, ele não é o problema. O problema é a desinformação. O problema é a gente não proporcionar um diagnóstico precoce e um tratamento adequado
da forma que deve ser, com a ciência aba, onde há uma família engajada, onde há escola engajada, onde há terapeutas engajados. Porque a imensa maioria das crianças que receberão o diagnóstico ali com seus 18, 24 meses e tratar de forma adequada, vão evoluir de forma promissora, a ponto dela ser independente e funcional. O problema é exatamente o contrário, essa família receber esse diagnóstico, guardar ele para si, não falar, não buscar, não ir atrás do que tem que ser feito, e aí naturalmente essa criança vai ficando cada vez pior, cada vez com mais atraso. Então, um problema para você, pai e mãe, é realmente cair nessa vala comum da desinformação, do medo. Porque quando você entende que o autismo é apenas o seu filho, parte de quem ele é, você entende que aquilo dali é natural, como ter orelha, nariz, joelho, pé, ele é autista, ponto. O autista tem necessidades específicas que podem ser muito bem trabalhadas e a partir dali ter uma evolução muito boa. É assim que aconteceu com meu filho, né? Meu filho recebeu o diagnóstico por volta ali de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. Era uma criança não funcional, que não falava, que não brincava, que não socializava, que tinha comportamento autolesivo, então ele se machucava. Era uma criança que tinha as estereotipias, os padrões, todos os padrões restritos, ritualísticos, alteração de sono, seletividade alimentar, ou seja, todo o processo bem clássico do autista. E a gente tratou ele por longos 4 anos, mas com sucesso. Família, escola, terapeutas engajados e hoje ele é uma criança funcional, inclusive poderia aqui, não é essa uma pontuação clara, mas poderia facilmente dizer que ele pedagogicamente é o melhor aluno da sala e é assim que acontece o desenvolvimento natural. E a gente vê os vídeos no Instagram do Dr. Thiago Castro, nem parece, se você não souber, você não acredita, porque a comunicação dele nos vídeos, né? Eu vi ele ali naquele encontro que nós estávamos no Rio de Janeiro, né, com um livro. Então, no meio de uma palestra, ele olhando os livros, silenciosamente, não estava gritando, não estava correndo, não estava hiperativo. Ou seja, o senhor conseguiu, junto com a sua esposa, essa superação em sintomas tão típicos, né? Perfeito. Mas como que foi esse processo? Como que vocês conseguiram? Perfeito. Primeiro, assim, a gente está aqui para orientar, né? E aí quando você fala assim, ele nem parece, e de fato eu acho que muitas pessoas falam, nossa, ele não parece autista, eu acho que ele não tem cara, ele não tem jeito. E de fato, o autista ele não tem uma cara ou um jeito, eles pessoas como nós, então poderia estar aqui do lado e a gente não saber se ele não tivesse ali os comportamentos claros do autismo, né? Então, eu acho que a primeira coisa para quem está aí para com essa coisa assim, nossa, ele não tem cara de autista, tudo bem, mas essa mãe está levando essa criança de segunda a sexta-feira nas terapias, está tendo todo o envolvimento, está tendo o investimento de recursos, está tendo um desgaste emocional, e isso é muito importante porque as mães, não apenas as mães, né? As famílias dentro do TEA, eles têm realmente ali uma carga emocional muito grande. Alguns estudos mostram que a mãe dentro do espectro, com filho no espectro, ela está como um soldado de guerra em estresse, porque é sempre aquela, será que o meu filho vai conseguir? Será que o meu filho não vai conseguir? Será que o meu filho vai ter futuro? Será que o meu filho vai ser independente? E se eu não estiver junto, como vai ser? Então, isso é importante a gente dizer. E também não ficar esperando um arquétipo montado de uma criança autista. Eu digo isso porque o nível 1 de suporte, ele não é aquela criança clássica que não fala, que não socializa, que está lá fazendo os movimentos estereotipados, ritualísticos, rotineiros. Ele fala. O autista suporte nível 1, ele se comunica, ele brinca, ele engaja. Então, ele tem sim suas pontuações, mas a gente também não pode banalizar. Isso é um problema, porque muitas vezes a criança de suporte 2 e 3 recebe o tratamento e a criança suporte 1 não. Porque olham para aquela criança, mas está vendo, está falando. Sim, mas nessa idade ele deveria se comunicar muito bem. Vou dar um exemplo e já eu explico do processo terapêutico, né? Sim. Criança de 5 ou 6 anos, suporte 1, porque geralmente o suporte 1 não recebe diagnóstico com 2, 3 aninhos. Por quê? Porque com 2, 3 aninhos ele falava, ele socializava, ele brincava, menos e da forma dele, mas ele fazia tudo isso. E chega agora a 5 anos de idade, você pergunta, e aí filho, como é que foi o seu dia? E ele, bom. Tá filho, mas como foi o seu dia? Me conta o que aconteceu. Ah, foi bom. Tá, mas e na escola, o que teve?
Ah, teve aula. E aula de quê? Ah, teve aula de matemática e português. Ou seja, ele consegue falar tudo o que ele precisa, contudo, ele não consegue se aprofundar. Ele tem dificuldade com duplo sentido. Pode parecer estranho, mas, por exemplo, eu piscar para você pode representar muitas coisas, como, por exemplo, eu estou dando em cima de você, ou confia em mim, ou deixa comigo, somos amigos. A criança autista ela tem dificuldade com esse jogo simbólico, a criança autista suporte 1. Isso é uma coisa difícil. Tem coisas que são inerentes em nós, por exemplo, por que nós levantamos o braço assim quando, quem sabe? A criança autista ela tem essa dificuldade de fazer essa questão. A prosódia, que é um encontro adequado do timbre de voz. Não adiantaria nada eu estar aqui falando, gritando ou qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho que encontrar um timbre de voz. E também, se eu estivesse falando muito baixinho, eu estaria naturalmente perdendo o engajamento seu, do telespectador e das pessoas. Então, são sintomas que a gente pode dizer mais superficiais, mas que existem. Então, suporte 1 muitas vezes recebe outro diagnóstico. Ele recebe diagnóstico com 5, 6 anos de criança hiperativa, desatenta, criança mal educada, criança com algum déficit. Muitas vezes a busca no consultório é por ansiedade e depressão. Por quê? Porque existe uma sobrecarga sensorial, uma carga comportamental de uma vida não tratada, porque ele agora tem 5 anos, ele poderia ter recebido diagnóstico aos 2, que não tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, não parece, ou só porque está falando não é autista. Então a gente tem que desmistificar e quebrar esse arquétipo todo, porque o autismo ele é um mundo. Da mesma forma que eu e você somos pessoas absurdamente diferentes, sendo pessoas típicas, assim também seria o autista, um mundo realmente muito amplo, que cada um é um. Eu tenho paciente suporte nível 3 que não tem seletividade alimentar, que é um desastre para tratar, dá um trabalho danado. Eu tenho paciente suporte nível 1 que tem seletividade alimentar, que come basicamente 3 ou 4 alimentos. E aí pergunta para essa mãe do suporte 1 se o seu filho só comesse arroz, feijão e um tipo de carne de segunda a sexta-feira, e é apenas isso, a seletividade. Isso gera dor, isso gera um desgaste emocional, gera ali realmente um sofrimento a todas as pessoas àquela volta. Respondendo a outra pergunta, né? Como funciona o processo terapêutico? O processo de tratamento ele começa com um bom diagnóstico. E o diagnóstico não existe idade mínima. Você pode fazer o diagnóstico mesmo antes de 1 ano de idade. Ainda que seja mais fácil e mais comum, a gente perceber o diagnóstico mais perto de 1 ano e 3, 1 ano e 5 e 1 ano e 8, quando as habilidades sociais são realmente muito mais claras. Porque se eu falar para você, olha, uma criança de 18 meses tem que falar aproximadamente 20 a 50 palavras, e você está com seu filho que não fala nenhum, é muito fácil. Não, olha, tinha que falar 20 a 50, não está falando nenhuma, meu filho está com atraso de fala. Ficou fácil de entender. Agora, se eu falo, olha, seu filho com 9 meses, ele tem que ter atenção compartilhada. Aí você fala, você percebe por que é também mais difícil fazer o diagnóstico antes dessa idade? Então, a gente começa por um diagnóstico precoce. Depois, quem pode dar o diagnóstico? Existe também um mito que o diagnóstico ele é de neurologista e de psiquiatras, mas pediatras e médicos especializados no autismo e que atendem crianças rotineiramente, então até mesmo o médico da unidade básica de saúde, uma vez capacitado, pode fazer o diagnóstico. Porque se a gente não fizer o diagnóstico, não adianta nada eu falar do tratamento, porque para o tratamento dar certo, precisa de um diagnóstico precoce. Tratar uma criança com 5 anos é absurdamente diferente de tratar uma criança com 2. Nós nascemos com quase 100 bilhões de neurônios prontos para ser moldados a todo momento. E conforme a gente vai crescendo, a gente só vai podando e diminuindo essa quantidade de neurônios e sinapses. Então, quanto mais jovenzinho tiver esse cérebro, mais fácil é eu modelar essa massinha. Ponto. Resolvemos essa primeira parte que é o diagnóstico. O segundo passo é fazer com que a família de fato entenda o processo dele. Do que adianta eu semear um terreno se nesse terreno está cheio de erva daninha, está cheio de mato, eu não estou lá cultivando, eu não estou adubando, eu não estou limpando? Isso acontece muitas vezes, as famílias levam as crianças para as terapias, mas elas não se importam em ajustar o horário de acordar, o horário de dormir, não ajustam o horário de sono. Crianças pequenas, principalmente com 2, 3 aninhos, não podem dormir 10, 11 e meia à noite. Eles têm que dormir 19, 20, 20 e 30, sendo assim um exagero. Esse é o horário de dormir. Então, assim, qual que é o tratamento do autismo? Começa cuidando do terreno.
telas são desastrosas para o desenvolvimento da criança, tanto que eu falei que crianças que são expostas precocemente a telas em uma intensidade grande mimetizam o comportamento do autismo. Então tem que tirar as telas, tem que ter um pai e uma mãe que entenda naturalmente o que é o tratamento, porque pensa bem, o tratamento do autismo é a base da ciência ABA. Eu vou explicar isso rapidamente, mas isso consiste em que todos têm que fazer a mesma coisa para ensinar aquela criança que não tem aquela habilidade inerente, fácil. Mais uma vez, nós levantamos o braço sem que ninguém nunca tenha nos ensinado. Nós piscamos com os olhos sem que ninguém nunca tenha nos ensinado. E o autista precisa ensinar algumas coisas e repetitivamente. E aí, se eu estou aqui te ensinando de uma forma, o pai ensina de outro, a escola ensina de outro e o terapeuta ensina de outro, para a mesma coisa, percebe que há um desajuste? Sim. Pode ser uma coisa simples, mas vamos pensar em uma caneta. O pai pega a caneta assim, aí chega na mãe e fala, filho, tá errado, pega assim. Aí chega na mãe, aí chega na escola, não, menino, é com a outra mão. Aí chega no terapeuta, com a outra, desse outro jeito. Ou seja, muitas demandas diferentes para uma única ação. Pode parecer complexo, mas isso serve para um sim, para um não, para um quero. Por exemplo, eu vou te oferecer água, você quer? E você não responde, e eu te dou. Mas a mãe fala, você quer, filho? E o filho não responde, filho, você já sabe responder, você quer? Ele, sim. Percebe que se todo mundo reforçar o sim, naturalmente aquele sim vai vir mais cedo. Então o tratamento é a base desta ciência conhecida como ABA, e debaixo dessa ABA, que literalmente ficou agora ABA mesmo, existem os terapeutas que vão fazer o tratamento, que podem ser psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educador físico, psicomotricista, ou seja, todo terapeuta que estiver disposto a tratar aquela criança. Mas o tratamento do autismo precisa ter intensidade, quantidade e qualidade. Uma criança suporte 2 ou 3, você fazer fono e psicologia uma vez por semana, não adianta. Você precisa realmente muito esforço. Vou tentar fazer uma analogia para que vocês possam compreender. Imaginem que eu, por exemplo, tivesse um sobrepeso aqui realmente mórbido, estivesse pesando 150 quilos. Ou seja, é um grande impacto à minha vida e que se eu não cuidar, isso está gerando prejuízo a ela. E aí, agora descobri que eu preciso me cuidar e eu vou fazer academia segunda-feira, uma vez por semana. Resolve? Não resolve. Ah, mas eu vou fazer academia então 5 vezes por semana. Resolve? Melhora alguma coisinha, mas ainda não resolve. Agora, se eu faço academia de manhã, faço um esteira à tarde, uma nutricionista para me ajudar, uma hidroterapia, todo mundo envolvido no processo, olha a quantidade, qualidade, intensidade. Então, por isso que muitas pessoas hoje não chegam a um resultado esperado, porque eles não estão dispostos a arrumar o terreno, tirar telas, arrumar rotina, ter disciplina, uma casa harmoniosa, uma casa que ora, que reza, que cuida realmente dos seus entes, né? Então isso é muito importante, pedir a Deus todo dia, eu falo que isso também tem que fazer parte, né, das nossas orações, estar lá conversando, Deus, por favor, me ajuda nesse processo. Eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas, se for da tua vontade, esse menino vai conseguir. Então esse processo, ele é longo, mas dá resultados. Tanto que eu tenho um filho que sai do suporte 3 para um suporte, eu poderia até dizer que ele nem entra mais em suporte porque ele basicamente não faz terapia, mas ele entra para um suporte nível 1, ou seja, a criança pode mudar de nível. E da mesma forma acontece o inverso, você pode estar diante de um... Exatamente. Gente, incrível. Eu tô assim, maravilhada com os detalhes. Tenho certeza que essas informações trouxeram luz para as famílias e principalmente a beleza do testemunho do Dr. Tiago, a sua família, com Noah, de você assumir. Se esse é o diagnóstico do seu filho, é seu filho, né? Ame-o, ajude-o, né, a superar, a vencer. Ele vai conseguir através do seu amor. Não é rejeitar, ignorar, fingir que não está acontecendo, né? É um presente de Deus, é uma bênção que o Senhor permitiu que fosse até a sua casa. E se Ele escolheu você, é porque você é capaz. Dr. Tiago, muito obrigada por todas essas informações. Pode deixar suas considerações finais? O autismo, ele não é o problema que nós falamos. A desinformação, sim. Então, se você está diante de algum atraso, seja qualquer que seja o atraso, busque informações, busque cuidado, busque terapia, porque o que determina de fato, a perspectiva futura de uma criança é realmente a dedicação do pai, o engajamento da mãe, a família toda nesse processo e Deus.
Muito obrigada, doutor Tiago. E olha, o próximo programa está muito especial. É Natal! Nós vamos falar sobre o Natal, uma história familiar de superação linda. Tenho certeza que vai inspirar você a viver um Natal feliz em família. Espero por você na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar.